E hoje o bate-papo é super interessante. Falaremos com uma pesquisadora do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, a Bruna Correia. E ela vai falar sobre um tema muito legal, a persistência bacteriana. Mas o que vem a ser isso? O porquê que nós devemos pesquisar essa área? Ela sabe muito bem responder tudo isso. Bruna, qual a importância de pesquisar essa área e o que vem a ser essa área em questão? Então, atualmente a gente já tem muito problema, né, com as infecções bacterianas. A gente já conhece a famosa resistência bacteriana, só que as bactérias, elas, como todo ser vivo, elas arrumam diversos mecanismos para conseguir sobreviver naquele ambiente que está desfavorável ou um ambiente que pode levar elas à morte. Então, a persistência, ela é um mecanismo de sobrevivência dessas bactérias, só que pouco diferente da resistência bacteriana, aonde elas continuam sobrevivendo, crescendo, se reproduzindo na presença dos antibióticos. As persistências bacterianas, elas têm um comportamento um pouquinho mais diferente. Elas entram praticamente num estado de hibernação, então elas entram num estado de dormência, reduzem o seu metabolismo para que porque o antibiótico não entre nas células delas, né? E daí, assim, consequentemente, não mate essas bactérias, essas células que estão ali presentes. Então, basicamente, isso é a persistência bacteriana. É uma bactéria que consegue sobreviver na presença do antibiótico, só que ela para de crescer, ela começa a dormir, e aí, quando o antibiótico é retirado, ela volta a se reproduzir e causar as infecções que a gente já conhece. A resistência bacteriana, que muitas vezes antibióticos não estão dando mais conta. Quando pensamos na penicilina, olha lá atrás, hein? Historicamente falando, hoje em dia muitas vezes elas são muito mais resistentes. E assim a pesquisa caminha. Mas qual a pesquisa que é feita aqui? E o porquê que ela está sendo feita? Essa pesquisa que está sendo feita aqui, essa linha sua em específico, o que ela aponta, o que ela procura, qual é a proposta? Então, a gente procura usar a luz, né, a inativação fotodinâmica, então usar a luz mais uma molécula fotossensível para inativar, ou seja, matar essas bactérias. A gente já teve vários trabalhos aqui que conseguiram quebrar a resistência e com isso a gente teve a ideia então de procurar de enfrentar, né, outros mecanismos como a persistência. Então, basicamente, a gente procura formas de combater essa persistência bacteriana usando a inativação fotodinâmica para matar elas, assim como a gente já consegue quebrar a resistência. Então, o foco da nossa pesquisa aqui no grupo, agora com a persistência, é também quebrar a persistência bacteriana para que ela não seja um problema dessas infecções. No caso, quando a gente imagina que a fotoativação, como ela disse, né, é uma molécula ativada por luz. E ela vai explicar um pouquinho o que vem a ser a fotoativação e a diferença entre se ter essa ferramenta, ou entre aspas, né, de quebra, de morte das bactérias, ou longe daquilo que se usa hoje em dia, né? Ou melhor, complementando aquilo que se usa hoje em dia. Ela vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Como você falou, Kleber, a inativação fotodinâmica é uma técnica para complementar o uso do antibiótico, que é a técnica padrão ouro, que a gente chama, né? Então, o uso do antibiótico. Então, o que a gente faz na inativação fotodinâmica? Usa uma determinada cor de luz, ilumina aquela molécula que é fotossensível, então é uma molécula que ela pode mudar a sua estrutura com a ação da luz, e aí com essa ação da luz, essa modificação que tem nessa molécula, ela vai liberar outras coisas que podem causar danos oxidativos na célula da bactéria. E aí esses danos causados, né, eles acometem várias partes da célula, sendo a parede, sendo o DNA dela. Então, isso acaba auxiliando os usos do antibiótico, que a gente consegue inativar já as células com mais difícil penetração dos antibióticos, então a gente mata elas com a inativação fotodinâmica e depois usa o antibiótico para continuar o tratamento, que é o padrão ouro, né?
Interessante é que quando a Bruna explica isso, a gente percebe que seria uma tecnologia muito usual, muito aceitável para resolver problema de infecções. Imagina você tendo problema de infecção aí, ou tendo um problema com bactérias resistentes, e tudo isso vai nos ajudando, a ciência vai nos ajudando a achar a solução ideal. Bruna, qual a vantagem de se usar essa técnica? E, lógico, são várias vantagens, mas dentre elas, quais seriam as principais? Eu acredito que as principais é porque é uma técnica não invasiva, então a gente consegue utilizar diversas fontes de luz em diversas partes do corpo, né? A gente pode utilizar para aplicar a terapia fotodinâmica, né? Ativação fotodinâmica, e também ela não causa diversos, ela não causa problemas, né, efeitos adversos, na verdade. Então, ela não vai causar efeitos adversos, como, por exemplo, um antibiótico causa, né? Quando a gente toma um antibiótico, muitas vezes a gente se sente mal devido aos efeitos adversos que esses antibióticos causam. Então, a inativação fotodinâmica, ela permite que a gente mate essas bactérias sem causar mais problemas para aquele paciente que já está acometido com uma doença. Agora, quando você imagina que essa técnica pode chegar, ou quando ela pode estar à disposição, ela já está de alguma outra forma, ou de forma direta ou indireta, mesmo aqui na Santa Casa de São Carlos, lá no Hospital do Câncer de Jaú, em várias instituições a qual o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, o IFSC-USP, está integrado ou trabalhando em parceria, né? E a ideia é essa mesmo, é desenvolver e aplicar de uma forma a beneficiar a população diretamente? Isso, a gente sempre procura, né, pesquisar, desenvolver e depois colocar tudo isso que a gente estudou de volta para a população. Então, aqui no grupo existem diversos trabalhos já utilizando a inativação fotodinâmica nas bactérias e em outros micro-organismos. Existem trabalhos já na área clínica utilizando bactérias que elas não são ainda resistentes ou persistentes, mas a gente está estudando já para colocar essa inativação na forma clínica. A professora Kate também já fez alguns trabalhos utilizando uma bala de curcumina, onde ela trata, né, essas infecções de dores de gargantas. Já é uma pesquisa muito promissora, que mostra vários resultados bons. E aí a gente continua pesquisando para conseguir implementar mais ainda a inativação fotodinâmica na clínica junto com os pacientes. A gente já tem aqui trabalhos que a gente conseguiu implementar a terapia fotodinâmica para o tratamento de câncer. Agora a gente quer utilizar essa mesma técnica para inativar as bactérias com a luz e assim prevenir e evitar essas infecções e infecções recorrentes que podem acontecer. Quando uma pessoa está tratando um câncer, por exemplo, a imunidade muitas vezes dela pode baixar, pode cair, né? E lógico, abre janelas para vários tipos de infecções ou problemas outros. Agora, quando se usa essa técnica, pode se auxiliar, né? Ou mesmo aquela famosa sapinho na boca de uma criança. E tem várias coisas que ela pode ser feita, utilizando, lógico, se aplicando o fotossensibilizador, no caso, e a luz, consequentemente, para ativá-lo. É dessa forma, essa dinâmica existe mesmo? Existe, né? Então a gente usa a luz em diversos comprimentos de onda, diversas cores, e aí cada molécula que é fotossensível, ela vai interagir com uma cor diferente ali daquele comprimento de onda. E aí essas moléculas vão, como eu falei, né, liberar espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio vão interagir ali tanto numa célula, por exemplo, tumoral ou numa célula bacteriana, causando danos, né, oxidativos nela e assim inativando essas células e matando. Agora, os benefícios dessa técnica em relação ao custo-benefício parece muito promissor, né? De que forma? Então, na inativação fotodinâmica, a gente usa LEDs. Normalmente, né, em trabalhos antigos, as pessoas utilizavam lasers, que são equipamentos um pouco mais caros, mais robustos. O LED já é um equipamento mais barato, então ele tem um custo-benefício mais barato. E também esses fotossensibilizadores, tem alguns que são naturais. Então, por exemplo, a cúrcuma, né, a gente pega a cúrcuma lá do açafrão, separa a cúrcuma
curcumina dela, que essa curcumina é um fotossensibilizador natural, onde ele interage com a luz azul e libera esses danos oxidativos. Então, acaba sendo um custo-benefício mais melhor, né? Porque você não tem tanto gasto com materiais, com equipamentos mais robustos, você consegue ter uma disponibilidade maior desses equipamentos mais fácil de ser comercializados. Então, é uma técnica que você consegue ter um custo menor do que outras técnicas que a gente utiliza ou pode utilizar, como o laser ou materiais de nano ou outras coisas. Agora, pensando dessa forma, você, uma pesquisadora que inicia um trabalho tão importante, tem uma trajetória, né? Uma trajetória de formação, uma trajetória de família, são carlense, né? Então a gente pensa que você está trabalhando a ciência, a pesquisa, a inovação de uma forma dinâmica, imaginando um futuro próspero. Me explica um pouquinho sobre a sua trajetória, você se formou, como que você chegou aqui, como que você está nesse momento? Tá. Eu sempre sonhei em ser cientista desde criança. E aí o meu maior sonho era ser bióloga. Eu consegui me formar em biologia aqui pela Unicep, eu fui bolsista pelo ProUni. E aí, nessa procura na verdade, primeiro eu me apaixonei por microbiologia, né, durante a graduação. E aí, na procura de estágio, né, a gente estava no meio da pandemia, então estava muito difícil encontrar um estágio, um trabalho. E aí eu cheguei a mandar um e-mail para o professor Vanderlei. O professor Vanderlei, como sempre, ele abriu as portas, aceitou, né? Tinha alguns alunos vindos do mesmo curso que eu. E aí foi assim que eu também conheci a professora Kate. Então, durante a minha graduação, eu comecei a fazer uma iniciação científica aqui. E aí passei 2 anos, né, fazendo uma iniciação científica e eu me apaixonei por aí. Me apaixonei pelo que eu fazia, de trabalhar com micro. E aí, durante o meu mestrado, surgiu a ideia da gente, do professor Vanderlei, na verdade, da gente trabalhar com persistência bacteriana. No começo, eu não entendi o que era, né? Só tinha ouvido falar de resistência e fui procurar saber. Aceitei o tema sem saber. Aí, fui procurar, gostei. E aí, eu fiz um mestrado nessa área. Então, eu acabei de defender o meu mestrado agora em fevereiro. Então, eu defendi. Então, eu tive alguns resultados já promissores na persistência bacteriana. E agora, no doutorado, eu continuo essa pesquisa, buscando formas de melhorar, né, o uso da inativação fotodinâmica na persistência bacteriana. Perfeito. Agora, me responda, ciência, tecnologia e inovação é importante para o desenvolvimento de um país? E como que você imagina a ciência como mola propulsora do desenvolvimento, das soluções de problemas, no geral, para ajudar a humanidade em todos os seus aspectos? Eu acho que a ciência em si acaba sendo muito importante para ajudar na inovação, no desenvolvimento de materiais, de medicamentos. Ela acaba sendo muito importante por isso, né? Só que a ciência ela tem uma coisa peculiar dentro dela, né? São pessoas que trabalham na ciência e com ciência, na verdade, e são curiosas. A curiosidade dos pesquisadores, dos cientistas, fazem com que a gente queira entender o que está acontecendo ali. E acho que a melhor coisa é você entender, tratar, conseguir ter bons resultados e depois devolver isso para a sociedade. Porque se um cientista, independente da área que ele esteja, estiver pesquisando e não quiser devolver isso para a sociedade, ele não está sendo um cientista de verdade. Então, a ciência é você estudar, pesquisar, repetir tudo e depois devolver para a sociedade de uma forma que possa auxiliar ela a sobreviver, a entender o que está acontecendo, a tratar alguns problemas. E pensando dessa forma, de uma forma lúcida, clara, contundente, né, em prol da ciência, do desenvolvimento pessoal, da inovação, novas tecnologias, estando aqui no CEPOF, no IFSC USP, trabalhando esses conceitos, imaginando que um dia
tudo isso vai chegar em benefício da própria sociedade. Eu acho que essa consciência é o que todos deveríamos ter. O Brasil cresce, a sociedade ganha e nós também, né? Nós fazemos parte dessa sociedade. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. Até lá!